que eu resolvi fazer aqui com com essas Dutch Rose? Eu vou tirar elas do vaso, tá? Vou desvasar todas elas, todas elas. E vou limpar, primeiro passo, tá? Vou tirar elas do vaso e vou tirar a folha velha, ver como é que tá a raiz, tá? Vamos lá, fazer uma avaliação. Bom, essa primeira aqui tá tudo bem. Olha, tudo bem com essa primeira, tá? Tirei ela aqui desse vasinho. Ó, vou tirar essa outra desse outro vasinho, tá bom? E aí, eu vou colocar todas elas num vaso maior, tá? Olha a raiz, olha. Vou fazer uma colônia delas, sabe? Num vaso maior. E vou deixar elas crescerem, porque essa lindíssima aqui fica bem grandona, assim, uma roseta de uns 20 centímetros, sabe? Então, a gente vai aproveitar e colocar elas num vaso maior, né? Vamos ver. Vou tirar ela do vaso de barro, sabe? Porque eu já reparei que aqui no meu cultivo, o vaso de barro não é muito bom. O vaso de plástico melhor. Ela se desenvolve melhor. Porque o vaso de barro, ele, querendo ou não, ele esquenta um pouco, né? Agora, o vaso de plástico, ele não esquenta tanto. Então, eu acredito, sabe? Gente, o substrato tá novinho. Não são plantas antigas. Não tem cochonilha. Então, eu vou aproveitar esse substrato, tá? Não vou perder esse substrato, não. Tá bom? Vou guardar aqui. E olha só. Essas aqui, desse vaso de barro, acho que foi um fungo, sabe? Que atacou elas aqui. Mas eu vou deixar, eu vou plantar elas no mesmo vaso junto com as outras. Não vai acontecer delas ficarem por fora, não. Tá? Tô dando uma olhadinha aqui. Ver se tem alguma folhinha com pontinho preto, ó. Tá vendo? Vou eliminar para começo de conversa. Tá feia, mas a gente pode desenvolver ela melhor. Sabe o que eu vou fazer nessa aqui? Nessa aqui, ó, que já tá bem mais debilitada. Eu vou, cachorro latindo, para, Catarina, tirar o miolo, tá? É a tal da técnica do belisco. Pra quê que eu vou fazer a técnica do belisco nessa daqui? Porque eu vou estimular nessa suculenta a produção de muda, tá? Ó, retirei aqui o miolinho da planta, tá? Então aqui eu vou estar estimulando a produção de muda. Para, Catarina! É a minha cachorrinha barulhenta. Então, vamos continuar. Ó, essa daqui eu não vou fazer isso não. Porque nessa outra aqui, do vaso de barro também, ela tá mais bonita, ó. Olha, não tá uma planta linda, mas também não tá igual tava a outra, né? Essa daqui eu vou deixar ela desse jeito.
Então, olha, deu muita muda de Dusty Rose. Agora eu fiquei em dúvida se é essa mesma identificação delas. Se eu falei errado, alguém me corrige aí, por favor, tá? E se eu olhar aqui, vou ver depois se eu estiver errada, eu corrijo depois pra vocês, tá? A identificação dela. Então, ó, vou pegar esse vaso maior, olha, bem maior, e vou colocar substrato nele, tá? Eu não tenho carvão para fazer drenagem hoje aqui, mas meu substrato, ele tá rico em perlita. Então eu não vou ter problemas com a quantidade de água nesse vaso não, tá? Quase que eu sumi. Aqui. Vou colocar a suculenta que eu quero produzir muda com ela. Cadê? No meio, tá? Pra gente ver esse desenvolvimento de mudas com essa lindíssima aqui. Então, as outras eu vou plantar perto dessa daqui, para elas ficarem muito, muito bonitas, tá? Vou plantar aqui, não vou dar muito espaço entre uma e outra. Suculenta não gosta de muito espaço. Se você põe elas num espaço muito, muito, muito grande, e elas sozinha, por exemplo, se é planta do tamanho de pote 6, você põe ela num pote 11, o desenvolvimento dela fica muito, muito mais lento, tá? E não é esse o nosso objetivo aqui, né? Nosso objetivo é de revitalizar essas plantas, desenvolverem melhor, né? Ter um melhor desenvolvimento, uma melhor aparência, né? Para elas ficarem ainda mais bonitas, pra gente ter um vaso ainda mais interessante, né? É esse o nosso objetivo aqui com essas plantinhas, né? Então, eu vou Por que tem umas mais coloridas e outras mais verdinhas? Porque tem umas que estavam no sol, mais no sol do que outras, tá? São vasos diferentes. Então tem umas que o sol tava com incidência melhor de sol do que outras. Então eu vou procurar agora colocar esse vaso aqui no sol, né? Para ele se desenvolver muito, muito bem. Vou tentar mostrar aqui para vocês como que ele ficou. Um vaso cheio dessas suculentas, com a intenção mesmo, né, de uma belíssima produção. Vamos lá. Vamos tentar aqui. Olha. Ficou muito bonito, não ficou? Deixa aí nos comentários de vocês. Ficou bonito? É o nosso primeiro
É uma nossa primeira manutenção de hoje, tá?